fazendo esse vídeo pra dizer pra vocês que eu não leio mais. Essa xícara não tem absolutamente nada, mas eu quero fazer uma estética. Oi, gente, tudo bem com você? Gente, seguinte, hoje eu vou falar de uma coisa que tá aqui no título, né? Que é eu não leio mais. Pra quem não tá entendendo nada, pra quem acabou de chegar por aqui, meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos e é isso, eu sou leitora, ou pelo menos era. Vocês vão ter que me desculpar, porque vai ter alguns barulhos externos, eu tô sem lapela, eu tô sem nada. E eu tô torcendo pra vocês estarem escutando. Outra coisa, vocês vão ter que me desculpar, não tem roteiro esse vídeo. Pra quem não me conhece, não conhece minha história, eu sempre li, acho que desde quando eu aprendi a ler, eu nunca parei de ler. O primeiro livro que eu aprendi realmente a ler, foi um livrinho daqueles antiguinhos, eu não sei se eu consigo achar uma foto aqui, que contava a história da Bíblia e, enfim, eu amava livrinhos. E eu cresci muito leitora. Eu lembro de uma época que eu comprava livros assim, tipo, qualquer coisa, eu quero um livro. E minha avó falou assim, Thaís, você tem que parar de ler, senão você vai ficar doida. Tipo assim, quem lê muito fica doida. E eu ficava tipo, minha filha tá maluca? Eu amo leitura. Li, gente, eu li tanto na minha vida, acho que eu já li tantos livros que eu nunca parei pra ver quais títulos que foram. Mas eu já li muito na minha vida, e eu tenho 25 anos, então foram muitos anos lendo. Claro que tiveram muitas épocas em que eu parei de ler, em que eu estava focando em outra coisa, estava muito no celular, chegou a internet, mas quando eu não focava tanto nas redes sociais, que era bem lá no comecinho de Orkut e tudo mais, Facebook, eu realmente lia muito mais do que eu leio ou li depois que surgiram essas redes sociais como Instagram e TikTok, principalmente. Mas aí vieram pessoas ao meu redor, como nas redes sociais, então graças a Deus pelas redes sociais também, porque existem coisas boas aqui dentro. E aí tiveram pessoas que leem, que me inspiraram a ler, a Vika, não sei se vocês conhecem a Vitória Doso, ela é perfeita, ela me ensinou muito a ler também. Roberta, ela tinha um canal de leitura, hoje em dia ela é mãe, ela é cristã, é perfeita. Eu amo a Roberta, mas eu conheci ela pelo canal de leitura e tiveram várias outras pessoas que eu conheci através da leitura e eu sou muito grata a isso. Mas o título do vídeo é Eu Não Leio Mais. E eu vim explicar pra vocês o porquê meu canal mudou tanto de conteúdo. Hoje em dia eu posto mais vlogs quando eu posto alguma coisa aqui dentro. Por quê? E às vezes no meu vlog nem aparece livro, e se aparece é um takezinho só e eu nem falo mais esse livro. E existem vídeos aqui no canal em que eu estou fazendo, tipo assim, um vlog de leitura, um dia de leitura, alguma coisa assim. Mas eu não coloco mais isso aqui, e nem na minha capa do YouTube tem alguma coisa referente a livro. Apenas ao meu olhar aqui, então eu vim explicar pra vocês. Eu comecei a fazer terapia. Ponto aí. Terapia em abril deste ano. E muitas coisas aconteceram na minha vida, coisas em que eu não compartilhei com a internet, não compartilhei nem com alguns amigos próximos a mim, eu não compartilhei, pessoas que cresceram comigo provavelmente não sabem um monte de coisas que aconteceram, mas muita coisa aconteceu do ano pra cá, pra este ano, mas em outros anos anteriores, em que eu me vi presa ao meu grandioso amor, hábito de leitura. Eu percebi durante esse tempo quanto que eu li, tanto que eu postava bastante no Instagram. Se vocês forem no meu Instagram agora, tem um destaque de 2022, em que existem muitos livros que eu li ano passado, e eu lia, tipo, compulsivamente, eu tava perfeita, tipo, as pessoas interagiam comigo no Instagram e falavam, caraca, eu quero ler igual você, e eu ficava tipo, aham, mas eu tava chorando. Gente, foi um ano muito difícil pra mim. E a leitura, ela se tornou um refúgio, ela se tornou um lugar para eu correr, um lugar que eu não precisava pensar nos meus problemas. Eu simplesmente desligava quem a Thaís era e eu, sei lá, virava a Bela de Crepúsculo, eu virava qualquer personagem de qualquer livro de romance, ou não romance sim, e pronto, eu vivia muitas histórias, eu ia pra lugares, e é isso que a leitura ainda faz com a gente, né, sobre levar a gente pra lugares que a gente nunca foi, e viver vezes que a gente nunca viveu e tomar decisões que a gente nunca tomaria, mas que é engraçado de ver outra pessoa tomando e ver o desenrolar dessas histórias. É uma delícia. Eu lembro que comecei a terapia dizendo isso pra minha terapeuta. Eu amo leitura, eu amo tanto que ela me leva pros lugares onde eu jamais estive. E o quanto é gostoso estar nela, porque nela não existem problemas meus. Existem apenas problemas dos personagens, que eu olho e fico, meu Deus, eu poderia resolver assim. E ela chegou e falou pra mim, é verdade, leitura é muito bom porque você consegue saber o começo do personagem e, dependendo do livro, no mesmo livro você consegue saber o final dele. E acho que essa é a graça de você conseguir ler histórias já roteirizadas. E aí ela começou, a partir dessa frase, ela falou assim, é por isso que às vezes dá medo de viver a nossa própria vida, porque a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no próximo capítulo. A gente sabe o que vai acontecer no capítulo de um personagem de um livro qualquer, a gente não sabe o que pode acontecer no nosso próximo capítulo. E aí eu fiquei com essa frase, né, que na época, como era começo de terapia, eu ainda, tipo, tinha isso pelos livros, eu só peguei essa frase e falei, é verdade,
seguir. Mas fui se seguindo tempo, eu fui resolvendo os problemas que estavam acontecendo e graças a Deus estamos em outra temporada, estou em outra temporada, tô vivendo outras coisas, com outras pessoas, com outras amizades, enfim, com tudo. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram e elas continuam mudando e isso é gostoso. Hoje em dia eu não pego tanto livros pra ler. E aí que eu venho, eu não leio mais. E aí eu parei de ler. Eu comecei a terapia em abril e eu parei, não de uma vez, mas de maneira aos pouquinhos eu percebi que eu perdi o hábito de leitura. Quanto mais eu resolvia os meus problemas, mais eu me afastava do hábito que eu tinha de ler para fugir de problemas. Tá conseguindo pegar o raciocínio? Eu usava os livros como refúgio e durante a terapia eu fui parando, não propositalmente, porque às vezes a gente tá fazendo terapia, a gente só tá seguindo o que a médica tá nos aconselhando. Não é ela que faz alguma coisa, somos nós que decidimos por isso. Então durante a terapia eu só fui perceber, tanto que eu falei pra ela semana passada, que o hábito de leitura na minha vida foi diminuindo. Não que outros não tenham entrado, eu comecei a academia, vocês já viram aqui nos vlogs, mas a leitura, gente, sempre foi uma coisa presente na minha vida. Eu nunca entendi aonde foi que ela começou a se tornar algo tão, tipo assim, eu preciso ler, eu preciso terminar 50 livros nesse ano, porque se eu não terminar 50 livros esse ano, eu sou uma inútil, eu sou uma pessoa que tô dentro da mesma taxa etária das médias, eu tenho uma vida miserável porque eu não leio 50 livros. E quando eu comecei a olhar que existem muitas pessoas que leem ainda pensando nesse tipo de coisa, me deu uma certa reflexão sobre como eu usava os livros. Eu vejo muita gente que é leitora, principalmente no TikTok, onde elas são depressivas, e eu não tô dizendo que depressão não é uma doença, porque ela é sim, e independente disso, mas tipo assim, o quanto a gente acha que porque uma pessoa lê livro, ela é inteligente, a gente cria um estereótipo, ela é pessoa inteligente, ela é criativa, mas ela também é triste, solitária muitas vezes, as pessoas usam livros para estancar a sua solidão, pra, tipo assim, não deixar ninguém entrar, mas também ninguém sair. Então elas preferem estar controlando suas vidas a partir de histórias já contadas que possuem um final que outra pessoa inventou. Porque é muito mais legal do que viver sua solidão na sua realidade. Percebi que tem muitas pessoas leitoras, principalmente nessa rede aqui, que é o YouTube, que elas fazem resenha de livro, que elas fazem vlog de livro, mas que falta um verdadeiro refúgio que os livros não conseguem suprir. E eu só consigo ver isso hoje, depois de passar pela terapia, depois de passar a perceber o quanto que eu tava vivendo dentro do hábito de leitura, onde eu era presa a ter os livros como meu refúgio. Eu parei de ler, sem eu perceber, claro, eu comecei a não mais deixar que meus problemas ficassem pro dia seguinte ou por alguma hora conveniente. Tipo assim, eu simplesmente comecei a pegar os meus problemas e falar, ok, eu vou sentar aqui, eu vou resolver. Eram problemas chatos, resolver problemas não é legal. Ter conversas, muitas vezes não é legal. Conversas difíceis, não é conversas fáceis, do tipo, oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Não, é conversas do tipo, o que você quer? Quais são os seus planos? É você alinhar com você mesmo, você alinhar com pessoas, é você falar, isso me incomoda, fulano, e dissertar sobre isso com palavras, sabe? Não mais usando outras formas mas tipo, conversar. Acho que falta aí. Existem muitas faltas, mas principalmente a falta de uma conversa. É o que todo mundo diz. Os relacionamentos, eles acabam sendo arruinados por falta de diálogo. E qualquer tipo de relacionamento. Eu não tô falando aqui sobre só relacionamentos amorosos, mas todo tipo de relacionamentos. Eu percebi também que com a leitura de livros, eu já não tinha vontade de ver outras pessoas, porque eu já era satisfeita naquilo que eu tava fazendo nessas páginas, ou seja, eu passei muito tempo sem visitar a minha mãe. Tipo, tô abrindo uma coisa muito X pra vocês, muito meu, muito pessoal. Mas eu passei muito tempo sem visitar minha mãe. Por quê? Porque eu não tinha falta de pessoas, porque eu estava preenchendo as minhas lacunas com livros que já tinham um começo, meio e um fim, que eu poderia ter o controle de saber. Se eu quisesse pular todas as páginas do livro pro final, eu saberia. É isso que estava acontecendo. E aí, depois de refletir sobre tudo isso, de perceber que tudo estava acontecendo e parar de ler, eu hoje visito a minha mãe. Tô dizendo assim, tipo assim, como se fosse uma coisa, tipo, parem de ler, não é isso. Mas hoje eu consigo ter outros hábitos em que eu não esteja mais presa e que os meus refúgios, meu refúgio em si, pessoal, não esteja nessa estante. Claro que tem um livro nessa estante que sim, é o meu refúgio um dia, que é agora que eu vou entrar.
Não sei se você é cristão, se você está vendo esse vídeo, provavelmente não, porque provavelmente você veio por causa do livro. Mas se você não é, ou eu sou, sou cristã, graças a Deus. Gente, eu não sei se você vai parar de assistir até aqui, porque eu já falei o que eu tinha que falar, e ou você tá curioso pra saber, então, você tá lendo ou não tá lendo, mas eu tenho que te dizer, quando eu voltar a passar, tenho que te dizer que hoje eu só tenho alegria pra viver a minha vida, e principalmente com problemas existindo ainda, porque eles não deixaram de existir, porque eu tenho um outro refúgio, e esse refúgio, ele me dá segurança de um final feliz, mas principalmente a caminhada. Sei que nesse refúgio existirão momentos difíceis, porque ele nunca disse que seria fácil. Eu sei que nesse refúgio eu vou ter palavras de consolo que nenhum outro autor na vida conseguiu tocar a minha alma. Essa pessoa, esse refúgio consegue. Eu tenho hoje em dia privilégio de andar com esse refúgio e aprender todos os dias a viver a vida e a viver em abundância, né? A viver como Ele desejou que eu vivesse essa vida. E esse refúgio é Jesus. Os momentos a sós com Ele têm sido diferentes. Os momentos em comunhão com os meus irmãos para falar dele têm sido diferentes. Os meus dias possuem diferença por conta dele, é tudo por causa dele. E eu sou muito feliz, não só pela minha psicóloga, que eu não sei nem se ela vai ver esse vídeo, mas por Jesus nunca ter me deixado estar tanto tempo longe e tanto tempo me refugiando nisso, porque isso aqui não me supriu. Eu agradeço a Jesus porque isso não me supriu o suficiente para que eu não pudesse depender dele, sabe? Porque eu peço que o Senhor nunca deixe que eu tenha coisas em que existe a dependência delas e a independência dele. Eu prefiro que eu seja independente de qualquer dessas coisas e dependente dele do que ser dependente dessas coisas passageiras e pequenas do que ser dele. E ser dele é saber que eu tenho um refúgio 24 horas e não numa leitura de 300 páginas. E ser dele é saber que os meus problemas também são dele e ele pode me ajudar a resolver. Ele não vai me distrair dos meus problemas. Ele vai pegar os meus problemas comigo e vai resolver. E mesmo que não sejam resolvidos da forma em que eu quero, eu ainda posso confiar de que ele é um amigo presente, de que ele é um amigo que vai ser sincero comigo, que vai me abraçar e vai me consolar. E quando tiver difícil, ele vai me preencher com a presença dele. E eu vou conseguir passar pelas coisas da vida tendo esperança. Porque eu vejo que o mundo perdeu a esperança. Porque as pessoas são falhas. A perder a esperança na educação, que tem perdido recursos, né, principalmente no Brasil. A perda na esperança do financeiro do país, a perda na esperança talvez da presidência, dos governos, a perda na liderança nas ideologias que querem implantar nas escolas, a perda nas esperanças de que o mundo possa melhorar, mas não a perda na esperança de que Cristo ainda vive, de que Ele se importa conosco, de que Ele está presente, de que Ele pode ser o nosso refúgio. Eu vim trazer esse vídeo para dizer para vocês que eu não leio mais. Eu não leio mais para me preencher. Eu não leio mais para ocupar a minha mente de coisas para eu fugir de problemas. Eu não leio mais para preencher o meu tempo, porque eu não quero viver o que eu tô vivendo. Eu não leio mais porque eu me sinto sozinha. Eu não leio mais porque eu acho que ninguém me compreende mais um livro assim. Eu não leio mais. E eu te convido, se você é um leitor e veio parar nesse vídeo achando que eu fosse reclamar dos livros, a ter os livros sim como uma coisa legal da sua vida, como um hábito saudável, né? Porque a leitura ela te previne de várias coisas, como o Alzheimer principalmente. Aí te dá mais palavras e tudo mais, tem muitas coisas boas, muitos benefícios na leitura. Eu não vim te incentivar a parar de ler, eu vim te convidar a conhecer o autor dos autores, o autor da sua história. Eu não sei se você acredita. Eu quero te fazer sentir neste vídeo que Deus está falando com você. Eu não ia gravar esse vídeo, não tinha porquê.
mas o título dele, a thumb dele, o conteúdo dele já era algo que estava queimando no meu coração e eu precisava vir compartilhar. Às vezes você pode dizer, mas Deus não fala comigo. Será que Ele não tá falando com você agora, a partir de mim? Eu não tinha por que estar aqui. Eu não tenho por que falar dos meus problemas na internet, eu não sou famosa. Eu talvez não seja nem influenciadora de nada, nem de ninguém. Mas eu tô aqui. Por qual motivo? Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer falar com alguém. E se porventura você chegou nesse vídeo, era pra você. E ainda é pra você. Então, aceita. Só aceita. Aceita ser amado, amada. Aceita ser compreendido. Aceite ser abraçado. Aceite a ter um refúgio verdadeiro, físico, espiritual, que vai preencher a sua alma, sabe? A sua alma será preenchida. Enfim. Ah, mas Thaís, você não lê um livro? Leio, gente. Isso eu falei pra minha psicóloga semana passada, que eu comecei a reparar que eu parei de ler, tal. E o que aconteceu? E aí eu falei assim, nossa, senti vontade de ler de novo. E aí eu peguei esse livro aqui que eu tinha parado há um tempo, que se chama O Caderno das Coisas Não Ditas, O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. E eu peguei esse livro com aquele receio, tipo, meu Deus, será que eu vou me prender ao livro de novo? Mas eu já tô em outra fase, né, e tudo mais. Aí eu comecei a ler, assim, e eu falei, caraca, eu ainda consigo imaginar as coisas, que legal. Tipo, o livro voltou a ser pra mim o que ele era no começo, apenas um livro. É isso, o livro se tornou, ele tá num lugar que ele precisa estar, ele só é um livro. É gostoso, eu leio, sim, eu tenho um momento de leitura, eu tô voltando com esse hábito aos poucos, porque às vezes eu preenchi com outras coisas, então eu preciso reorganizar minha agenda, inclusive, mas é gostoso ver que um livro se tornou apenas um livro, e que a Bíblia é tipo assim, meu manual, aquilo que eu preciso, mas os livros se tornaram apenas isso, livros. Que histórias legais, eu ainda amo Crepúsculo, eu ainda amo todos esses livros. Hoje eles são apenas livros e Jesus é tudo, tudo, absolutamente tudo. E eu não poderia estar mais feliz de estar vivendo essa temporada com ele. Outros vlogs surgirão por aí, talvez nesses vlogs eu esteja lendo, talvez não esteja, mas saibam que há um outro refúgio, há um outro meio de você ser feliz, de você ter respostas. E esse meio é Jesus, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, se esse vídeo falou com você, e se você conhece algum leitor, ou se você quer compartilhar com alguém, fique à vontade, pode compartilhar no botão aqui embaixo, pode comentar nesse vídeo para o YouTube poder mandar para outras pessoas, é importante isso. Pelo menos é o que eu escuto nas outras youtubers, falam assim, comenta aqui que o YouTube manda para outras pessoas. Então eu vou falar a mesma coisa, comenta aqui para o YouTube mandar para outras pessoas, principalmente para leitores. Eu acho que essa geração de leitores de TikTok, principalmente, eles são muito isolados. Tipo assim, eles se pegam muito em livros, mas isso é da minha visão, ok, gente? Sem brigas. Da minha visão, eu acho que existe esse pouco de isolamento e muito conforto nos livros. Eu não quero conforto no livro, eu quero que vocês vivam e vivam em abundância. Isso foi Jesus que disse. Vivam em abundância, por favor, viver em abundância é muito melhor. E viver com Jesus, nessa abundância que eu tô te falando, nada se compara. Eu tô te falando, nada se compara. Enfim, eu volto outras vezes, eu volto com vlogs, eu volto com alguma coisa. Mas se você não me segue nas redes sociais, pode me seguir, tá aqui o Instagram e provavelmente o meu TikTok. Eu não mexo muito lá, mas pode ser que sim. E é isso. Um beijo e até a próxima.